Agora eu converso com o cirurgião plástico Roberto Okida sobre os implantes de silicone. O que mudou este ano em relação às próteses de silicone, né? As tão sonhadas próteses aí pela mulher brasileira, né? Que cada vez mais utiliza a cirurgia plástica para ficar mais bonita, para aumentar a autoestima. Bom dia, doutor, tudo bom? Bom dia, Alessandra. Tudo bem. Isso que eu falei é verdade, né? A mulher cada vez procura mais a cirurgia plástica para aumentar a autoestima, ficar mais bonita. Com certeza. A cirurgia de implante mamário, para você ter uma ideia, Alessandra, no ano passado, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, foi a cirurgia mais realizada no Brasil, ultrapassando até cirurgias tradicionais como a lipoaspiração. Nossa, então existe realmente um aumento significativo. Quer dizer, a busca da melhor autoestima, melhora da imagem corporal, qualidade de vida, né? Melhora da feminilidade, isso tudo provocou realmente o aumento da procura. E é uma cirurgia que, se a gente, dentro das cirurgias que são realizadas na cirurgia plástica, ela é uma cirurgia, pode ser considerada de pequeno porte. Como qualquer cirurgia, ela merece uma boa avaliação pré-operatória e uma boa indicação. Doutor, e o que mudou esse ano? Porque a gente teve no início do ano, em março de 2012, né, deste ano, uma suspensão, uma proibição do uso dessas próteses, né, no Brasil. Como é que está agora isso? Na verdade, existia a comercialização desses implantes mamários, né, empresas nacionais, empresas estrangeiras, europeias, americanas, e que a Anvisa, mediante o problema com as próteses francesas que ocorreram, né, onde, ao invés do gel de silicone do interior desses implantes serem de uso médico, para uso médico, com o intuito de ganhar mais dinheiro, o produtor, né, responsável pela fábrica, substituiu esse gel de silicone por gel de silicone industrial, não para uso médico. Nossa, que perigo, não? Sim, inclusive existe um maior risco, né, de ruptura dessas próteses, extravasamento, causar reações inflamatórias, danos, né, migração desse silicone, às vezes não ficar só na mama, para a região axilar e para outras regiões do organismo. Doutor, e vamos explicar assim para o ouvinte, para o telespectador, qual a diferença de uma prótese de uso médico, quando ela rompe no organismo da mulher, e uma de uso industrial? Quais são os efeitos? Na verdade, o gel de silicone, quer dizer, ele são polímeros de gel de silicone, a mistura de vários tipos de gel de silicone até atingir uma certa consistência. A indústria médica, ela realiza pesquisa durante anos, décadas, para poder desenvolver esse tipo de matéria-prima para ser utilizada nos implantes com segurança. O gel, o silicone industrial é um silicone, inclusive, que usa-se para limpeza de carro e tudo. Então, quer dizer, não tem segurança alguma, né? É frequente, às vezes, a gente vê algum noticiário, né, seja na televisão ou mesmo na mídia impressa, sobre situações, às vezes, de pessoas que injetaram o silicone industrial e tiveram problemas de necrose, infecções e óbito decorrente da injeção do silicone industrial. Então, não é um silicone seguro, de forma isso alguma. Era muito comum em travestis, né? Sim, que injetavam sim. silicone industrial. Sim. Agora, a gente teve vítima no Brasil, né? De pessoas que utilizaram essas próteses que tinham o silicone industrial. Sim. Por isso é que foi isso que motivou a suspensão do uso dessas próteses. Houve uma mobilização da própria sociedade, quer dizer, em resposta, né, à segurança da população, quer dizer, a sociedade brasileira, ela nos enviou inclusive questionários, sabendo se nós havíamos utilizado esse tipo de prótese, né? Essas próteses, assim, eu acho que tudo o que faz na vida tem que ter segurança, né? Eu sou uma pessoa bastante criteriosa, então, quando nós indicamos o tipo de prótese a ser utilizado, nós temos que avaliar a idoneidade dessas firmas que comercializam próteses. Existem firmas tradicionais que estão aí no mercado há 50, 60 anos, quer dizer, são firmas bastante sérias. Essas próteses, as duas marcas francesas que tiveram problema, realmente eu nunca havia utilizado e visto. Quer dizer, havia uma proposta comercial, né, às vezes interessante, mas eu mantive nas próteses que havia utilizando sem problema, né? E em relação
aos problemas verificados com essas próteses, felizmente nós não tivemos até agora. Doutor, é claro que toda mulher que passa por uma cirurgia plástica tem que tomar determinados cuidados no pós-operatório, né, a longo prazo, digamos assim. Mas, em caso de ruptura de uma prótese, né, uma prótese correta de uso médico, quais os efeitos no organismo da mulher? Primeiro, a orientação que eu sempre dei, né, Alessandra, às pacientes que nos procuram, é o seguinte: é um corpo estranho que está sendo colocado no organismo, né? Você sabe o que está fazendo para melhorar a sua autoestima, melhorar a sua imagem corporal. O organismo ele entende que tem algo diferente. Então, a primeira coisa que ele vai fazer em todos os implantes é fabricar uma membrana, né, que é chamada cápsula, na tentativa de isolar esse corpo estranho em relação ao restante do corpo. Essas próteses, quando ocorre a ruptura, né, e uma coisa que é importante a gente sempre salientar, todo produto manufaturado pode ter problema, não tenha dúvida. Então, nós orientamos o seguinte: pacientes, fazer um controle com ultrassom, fazer um controle clínico, retornar ao cirurgião plástico que coloca os implantes mamários. O ideal é anualmente. Na prática, a mulher brasileira não muitas vezes desaparece, né? Não faz o follow-up que a gente chama, né, que é o segmento pós-operatório. Lógico, quando a paciente está na faixa etária de 40 anos, 50 anos, como vai com frequência ao ginecologista e é de rotina, é recomendável fazer mamografia e ultrassom. Se é detectada alguma alteração, é mais fácil do controle. Pacientes jovens, às vezes, tem que fazer o controle com ultrassom. Então, o ideal, quer dizer, a minha rotina, coloca seu implante, ideal um ano depois. Dependendo da faixa etária da paciente, faz a mamografia e ultrassom, ou apenas ultrassom. Se a paciente é muito jovem, a cada 3, 4 anos. Agora, orientação em relação a modificações da ruptura. Você pode ter uma dor, você pode ter uma alteração, né, do contorno da prótese, você pode ter uma área de retração, né, o endurecimento dessa mama. Então, quer dizer, sempre que houver algum sinal, procure o cirurgião que operou, porque precisa ter esse segmento, apesar de ser uma cirurgia relativamente bem padronizada, simples, né? Que é considerada assim que você pode se operar pela manhã, às vezes à noite está liberando com alta, desde que respeitados os critérios de segurança para casa. Merece cuidado, merece cuidado. Ou seja, não é apenas ficar mais bonita, não, tem que tomar conta da saúde também, né? Tem que cuidar da saúde. Com certeza, quer dizer, o intuito de nós cirurgiões plásticos, eu acho que é assim, eu sempre falo que o mais importante para mim é a satisfação das pessoas que me procuram, né? Muitas vezes eu posso achar que o resultado estético foi bastante favorável e a pessoa ficar descontente. Então, por isso que nós precisamos conversar e avaliar bem o que o paciente espera, né, da cirurgia, porque nós estamos vendo, inclusive, alguns exageros na indicação dos volumes dos implantes mamários. Foi ótimo o senhor ter tocado nesse assunto, lógico, né, porque depende muito da textura da pele, do corpo da pessoa, enfim, não é simplesmente chegar no consultório médico e falar, não, eu quero ficar com um peito enorme. Não é todo mundo, né, doutor? Na verdade, o que a gente observa é exatamente isso. Muitas pacientes, porque a amiga colocou um determinado volume, a irmã, tudo, o que tem que ser avaliado, né? Eu acho que é a harmonia do implante naquela pessoa. Então, você deve considerar, né, largura de tórax, altura, atividade profissional que essa paciente exerce, atividade física, textura de pele. É uma pele muito fina, é uma pele que tem uma consistência mais firme, é uma pele flácida com estrias. Quer dizer, essa mama, existem algumas medidas que a gente analisa para ver se a posição do complexo areolo papilar está bem localizado. Não há necessidade, às vezes, de fazer a ascensão e a retirada do excesso de pele no polo inferior. Então, nós sempre temos a intenção de fazer cirurgia e colocar as cicatrizes o mais ocultas possíveis. Porém, muitas vezes nós temos que fazer a montagem, né, que chama pexia da mama, para poder ter um bom resultado. Doutor, e a maioria das pacientes ouve o cirurgião na hora de escolher o tamanho da mama especificamente, ou ela insiste em querer um tamanho que ela quer e pronto? Não. É difícil convencer? Não, eu acho que assim, na verdade, né, Alessandra, você acaba tendo a clientela que tem o seu perfil, essa é a realidade. Então,
eu sempre coloco em primeiro lugar uma boa avaliação clínica, respeito à saúde, respeito à naturalidade. Né? Então, eu não indico mesmo que faça uma cirurgia com um determinado volume só porque a paciente está pedindo. Se eu achar que fica antiestético, infelizmente eu recomendo que faça uma avaliação com outro colega. Né? Eu acho que nós temos que ter critérios para desenvolver a qualidade do nosso trabalho. Lógico que não é que a gente é dono da verdade, mas eu tenho observado assim, bastante pacientes nos procurarem com implantes muito volumosos e pacientes jovens. Você acaba tendo uma mama com pitose, com queda, porque existe a ação da gravidade. Pitose é a queda. É a queda. Então você tem às vezes a paciente que tinha mamas lindas, bem posicionadas, com excesso de peso, houve a queda dessas mamas e o pior, o aparecimento de uma enorme quantidade de estrias. Essas estrias colocadas nunca mais vão sair. Ou seja, o que era para ficar bonita acaba tendo um resultado final não satisfatório. Isso sim, muitas dessas pacientes fazendo uso de antidepressivo, fazendo terapia, porque frustrou a expectativa de um resultado. Então, algumas tiveram, inclusive, ao invés de ficar com uma cicatriz de 3,5, 4 centímetros no sulco submamário e ficar bem oculta, disfarçada a cicatriz, acabam ganhando uma cicatriz ao redor da areola, uma cicatriz vertical e uma cicatriz no sulco. Por quê? O peso foi muito grande dessas próteses, tiveram que remover, inclusive, essa prótese para um volume menor e ganhar cicatrizes nessa extensão. Nossa, e o que vale então é realmente o bom senso, né, doutor Okida? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Quer dizer, por exemplo, culturalmente o que eu observo, a mulher brasileira, ela quer provocar um aumento do volume das suas mamas, mas tem que ficar bem posicionado. Eu quero minha mama grande, mas em pezinho. A gente vê muito isso em televisão, né? Essas meninas dos programas aí, principalmente aos domingos, né? Com os volumes dos seios enormes, mas não é para todo mundo, viu, gente? A doutora Okida está aqui explicando, porque o resultado pode ficar muito ruim. Na verdade, o que acontece, e às vezes a paciente não tem essa informação. Essas pessoas, elas acabam fazendo cirurgia de ano em ano, a cada 2 anos, porque elas vão tendo, às vezes, a distensão gradativa dessa pele e vai permitir colocar implantes maiores. Então, muitas vezes, na avaliação pré-operatória, e conversando com a paciente sobre o melhor implante a ser utilizado, nós colocamos essa situação, quer dizer, a distensão inicial recomendada seria um determinado volume. Depois de 2 anos, se essa pele tiver uma distensão adequada, você eventualmente poderá aumentar o volume da prótese. Mas eu vou então ter que fazer 2 cirurgias num espaço relativamente pequeno, sendo que hoje, cientificamente, a durabilidade dos implantes mamários são de 10 anos. Se você quer evitar o risco de aparecimento de estrias, sim. Porque eu acho realmente assim, um resultado muito insatisfatório você ver a mama da paciente com uma quantidade enorme de estrias. Eu já ouvi às vezes, existe um líquidozinho que passa, depois desaparece a estria. Não, isso não é real. Você disfarça a estria, mas falar que ela vai desaparecer, ela vai estar sempre presente. Não remove totalmente, Não remove totalmente. Doutor, em relação à segurança, hoje a gente pode dizer que é seguro a mulher fazer um implante de silicone? Desde que bem avaliado, sim, Alessandra? Eu acho assim, qualquer tipo de cirurgia, dentro da cirurgia plástica, vale o que nós conversamos, o bom senso, critério clínico, avaliação de imagem dessas mamas, fazer mamografia, fazer ultrassonografia. Se existir alguma dúvida, nós temos inclusive o exame hoje que seria o gold standard, que seria a ressonância nuclear magnética. Então, é uma cirurgia que é uma cirurgia relativamente simples de ser executada. O que a gente precisa saber é indicar o volume de acordo com a estrutura física daquela paciente. Por exemplo, você vai operar uma dentista, uma fisioterapeuta, colocar um implante muito pesado, isso vai ter sobrecarga ao longo do tempo na coluna vertebral. Então, essa paciente muitas vezes vai começar a ter dores que até então não tinha. Tem que avaliar até a atividade profissional da mulher. Sim, eu gosto de colocar isso bem claro.